Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham aproveitado o feriado para descansar, porque agora a gente vai voltar com força total. Semana que vem tem prova de novo, prova bimestral, tá bom? Então a gente precisa continuar os nossos estudos, tá certo? Hoje, na nossa aula gravada, que será de história, nós vamos continuar o assunto que nós iniciamos na aula passada. Lembrando que nós estamos no caderno 3, tá bom? Nós vamos começar hoje na página 113, tá? Então eu vou relembrar que na última aula nós começamos a falar sobre a zona rural, né? E lá na zona rural nós vimos que acontece bastante a prática da agricultura, né? Então nós vimos vários tipos de agricultura, de plantações de cultivo de alimentos diferentes, tá? Não só cultivo de vegetais que servem para alimentos, como também, né, nós vimos o caso do mogno, que é uma madeira que serve para fazer móveis. Nós vimos o algodão, né, que é uma planta que serve para fazer tecidos que vão ser transformados em roupas, tá bom? Então, a agricultura cultiva vegetais para alguma finalidade, tá certo? Hoje nós vamos ver a criação de animais, tá? A criação de animais, gente, para o consumo ou para venda, nós chamamos de pecuária, tá? É diferente de criar um animal doméstico em casa. Então, lá nas fazendas, lá nos sítios, muitas vezes as pessoas criam alguns animais. Essa criação de animal, seja para aquela família se alimentar, ou seja em fazendas muito grandes, né, que vendem a carne daquele animal, vendem o leite daquele animal, tudo isso é chamado de pecuária. Qual é a diferença? Quando uma família tem um sítio pequeno e cria animais ali para o próprio consumo, eles não investem em ração diferenciada, muitas vezes os animais não são vacinados, né? É tudo feito ali manualmente, a ordenha do leite, né? Recolher os ovos das galinhas, é tudo um processo manual. Agora, em grandes fazendas, né, que criam uma grande quantidade de gado, né, para vender a sua carne ou para vender o seu leite, eles já investem em umas rações diferentes, que é para aquele boi, para aquele frango crescer mais rápido. E aí eles conseguem vender o produto mais rápido e ganhar muito mais dinheiro, né? Então, isso acontece bastante. E aí, a lei brasileira e as leis internacionais exigem que esses animais sejam vacinados e tenham uma série de cuidados para que a carne deles, o leite, os ovos possam ser consumidos, tá? A pecuária, gente, é uma atividade que traz muito dinheiro para o Brasil, porque o Brasil vende a carne para muitos países de fora e com isso acaba ganhando muito dinheiro, tá bom? Na casa de vocês vão ler com calma o texto da página 113, que fala um pouco sobre isso que eu expliquei para vocês agora. Lembrem-se, tá? Quando vocês estiverem fazendo uma leitura, vocês podem pegar o marca-texto e grifar o que vocês acham importante do ponto de vista de vocês, tá bom? Porque isso facilita na hora de estudar para uma prova. Aqui, ó, na nossa página 113, mostra, como eu falei para vocês, uma criação de gado pequena, tá bom? Criado em um sítio familiar. E aqui, uma criação de gado muito maior, em uma fazenda, tá? Esse gado é chamado de gado de corte. Ele já é criado, alimentado, né, produzido para essa finalidade de corte. Então, a carne dele vai ser vendida ou para outros mercados no Brasil ou também para fora do país, tá bom? Na página 114, gente, tem vários exemplos de alimentos que são produzidos a partir da criação de animais, tá bom? Então, aqui na primeira fileira, eu tenho alguns alimentos que vêm do gado, do boi ou da vaca, né?
a carne, o leite e seus derivados. O que são os derivados do leite? Tudo que é feito a partir do leite, que usa o leite como matéria-prima. Então, do leite eu posso fazer queijo, manteiga, iogurte, tá bom? Esses são derivados do leite. E também do boi, gente, muitas vezes se aproveita o couro, tá? Porque é transformado depois em bolsas, sapatos, tá certo? Aí aqui embaixo eu tenho alguns produtos que vêm de aves, né? O frango, as galinhas, tá bom? A própria carne do frango, os ovos. E aqui tem um exemplo de uma salsicha que é feita a partir da carne do frango, tá bom? Embaixo eu tenho alguns alimentos que vêm do porco, tá? O presunto, o bacon e tem também uma linguiça feita de porco. Todos esses produtos são feitos a partir da carne dos porcos, tá bom? E por último, eu tenho dois produtos, ó, o mel e o própolis, que vem das abelhas, tá bom? A criação de abelhas, assim como a criação de peixe, também é uma atividade de pecuária, tá bom? Uma criação de animais, da onde vai ser utilizado a carne ou algo que eles produzem. No caso das abelhas, o mel, tá certo? Bom, aí vocês vão fazer uma atividade muito divertida na página 115, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão construir o próprio caça-palavras de vocês sobre a pecuária, tá? Então, qual vai ser o primeiro passo? Vocês vão preencher o caça-palavras com 4 nomes de animais que são criados aí nas atividades de pecuária. A apostila já trouxe o nome da vaca, tá? Aí vocês vão colocar mais 4. Eu coloquei aqui de canetinha para vocês verem como que fica, tá? Eu coloquei os que eu quis, vocês podem colocar os de vocês, tá? Eu coloquei porco, cabra, galinha e peixe. Depois que eu tiver colocado o nome dos 4 animais na posição que eu quiser no caça-palavras, eu vou preencher os outros quadradinhos com letras misturadas, tá bom? Então, aqui eu fiz só a primeira linha, ó, de lápis, várias letras misturadas. Vocês vão preencher também com as letrinhas que vocês quiserem. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer pistas para a pessoa que for resolver esse caça-palavras conseguir encontrar o nome dos animais. Então, por exemplo, ó, a apostila trouxe uma pista sobre a vaca, tá? Então, tá escrito assim: o que é? Do meu leite se faz queijo, requeijão e iogurte. Quem sou eu? A resposta é a vaca, né? Então, vamos supor que vocês escolheram a galinha, como eu, né? Vou escrever uma pista sobre a galinha. O que é? Tenho muitas penas e boto o ovo todo dia. Aí, já sei que a resposta é a galinha. Depois que vocês fizerem as pistas, o caça-palavras estiver montado, vocês podem dar para alguém da família de vocês resolver, tá bom? Que se fosse na sala de aula, vocês iam trocar a apostila com um amigo e um ia resolver o do outro. Então, em casa, vocês podem dar para o papai, para a mamãe ou para alguém de casa resolver o caça-palavras de vocês como um desafio, tá bom? Depois, na página 116, tem outra atividade muito legal, que é uma cruzadinha, tá? Essa cruzadinha, gente, já entra como tarefa de casa, tá? Ela vai falar sobre tudo que nós estudamos sobre a zona rural. Não só sobre a pecuária, mas também sobre a agricultura. Então, vocês vão ler as pistas, preencher, né, com a resposta, e essa resposta é que vocês vão colocar na cruzadinha. Então, aqui, ó, eu fiz a letra A. A letra A pergunta é assim: a atividade de cultivar o solo para obter produtos vegetais é chamada de, como nós vimos, é agricultura, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a resposta, agricultura. E aí, como a pergunta era a letra A, eu vim aqui e encaixei a resposta na letra A da cruzadinha, colocando uma letrinha em cada quadradinho, tá bom?
Cruzadinha para dar certo, vocês precisam ver se a palavra está escrita corretamente, senão ou vai sobrar quadradinho ou vai faltar. Eu vou falar um pouquinho sobre as outras perguntas que tem aqui, para dar uma clareada para vocês na hora de responder a cruzadinha, tá bom? Então, a letra B. O tananã é a matéria-prima usada na confecção de roupas. Como eu falei agora há pouco, depois quando vocês forem voltar na apostila, vocês podem consultar toda essa unidade sobre a zona rural para buscar as respostas para a cruzadinha. Vou dar uma dica. Lá nas fotinhos que vocês recortaram, né, para colar no nosso texto, as fotos que estavam no anexo, tinha uma plantinha que a parte dentro dela é toda branquinha, que eu falei na aula de hoje que ela é utilizada para tecidos, né? E esses tecidos são transformados em roupa. Aí na letra C, o etanol, gente, é o álcool que é usado para abastecer os carros, tá bom? É produzido a partir da cana-de-açúcar e é usado nos carros como... Bom, o etanol, assim como a gasolina, é utilizado nos carros como um combustível, tá bom? Para fazer o carro funcionar. Letra D, eu falei sobre isso também hoje. O mogno é um tipo de madeira utilizado na fabricação de tananã e janelas. Bom, a madeira, como eu disse hoje, vocês vão se lembrar também se vocês olharem lá nos recortes que nós fizemos na última aula, tá bom? Por último, a agricultura também produz tananã para decoração. A gente acabou não falando sobre isso na última aula, mas hoje eu disse, né, que a agricultura não são só os vegetais que nós plantamos para consumir como alimento, mas também para usar para fabricar roupas, para fabricar móveis. E se eu produzo flores para decoração, também é uma forma de agricultura, tá? Então, na letra E, a agricultura também produz flores para a decoração, tá bom? Bom, o exercício 2, vocês não... Aqui tá pedindo para fazer no caderno, tá? Mas eu gostaria somente que vocês lessem as perguntas e conversassem com alguém da família de vocês sobre isso, tá bom? Então, o que vocês vão me dizer? Vocês vão observar essas imagens e vão ver o que tem de semelhante, tá? De parecido entre elas e o que tem de diferente, tá? Depois, vocês vão observar mais atentamente só a figura 1. E aí, vocês vão pensar, tá? E responder qual é o tipo de agricultura que é representado aqui na figura 1. Isso tudo vocês podem conversar com a família de vocês. Ah, Pro, mas eu quero anotar em algum caderno. Posso? Pode também, sem problemas, mas não é obrigado. Por último, no número 3, vocês vão ler todas as frases que tem aqui nos quadradinhos, tá bom? E vocês vão marcar C, a letra C, para as alternativas que forem corretas e a letra I para as alternativas que forem incorretas, tá bom? Então, leiam as frases, lembrem do que nós estudamos. Se for necessário, voltem, né, no conteúdo da unidade, leiam novamente para responder direitinho para mim. É como se fosse um verdadeiro ou falso, tá? Mas vocês vão usar C de correto e I de incorreto, tá? Por último, vocês vão no exercício 4, tem aqui, ó, a produção do leite, tá? Pelas vacas e vários caminhos que o leite faz até chegar ao consumidor. O que é o consumidor? A pessoa que compra o leite lá no supermercado. Então, vocês vão fazer esses vários caminhos. Então, primeiro o leite é produzido lá pelas vaquinhas, né? É ordenhado. Depois, ele passa por todo um processo, né? De embalagem, de cuidados com temperatura, né? Passa por outro processo.
Depois, ele chega na fábrica de laticínios, que são os produtos, né, vindos do leite, para depois ir para o mercado. Então, vocês vão fazer esses vários caminhos aí no labirinto. Depois, eu vou circular para vocês só o que vocês vão fazer desse exercício, tá? Então, do exercício 4, vocês vão fazer a letra A, que é esse traçado dos caminhos que eu expliquei, e vão fazer também a letra B. O que a letra B está pedindo? Para vocês numerarem as imagens de acordo com a sequência de produção. Então, em tudo isso aqui que acontece, desde o leite que sai da vaca até o leite chegar no mercado, qual é a ordem que isso aqui acontece, né? Como eu acabei de falar, primeiro ele é produzido pelas vacas, né? É coletado por meio de uma ordenha que pode ser manual ou mecânica com a ajuda de máquinas, né? Depois ele passa por vários processos de embalagem e pasteurização, né? Que é esse processo para o leite poder ir para a caixinha. Depois ele vai para a fábrica dos laticínios e por último ele chega no supermercado, tá bom? A letra C e a letra D vocês não precisam fazer, tá bom? Vocês podem fazer só a A e a B. E aí, por hoje, é essa a nossa aula de história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me mandem uma mensagem. Um beijo e até amanhã.